Bom dia! Seja muito bem-vindo ao seu programa. Forma linda e Por acaso, maravilhoso, né? espetáculo. Vamos arranjar assim um cor assim para fazer uma entrada como tem que ser. Não é assim um cor aqui atrás, todos bom dia, bom dia, bom dia. Tipo assim, uma coisa Podemos diferente. treinar e Podemos fazer pensar em isso. ideias, não é verdade? E você diz assim, pronto, lá estão eles. Já vamos Eles começar podiam aqui vir a ao nossa nosso manhã super programa. animada. Podiam vir ao nosso programa, era interessante. Sim, fazer de público, não é? Uhum. Sim. Ou então aparecer duas pessoas completamente diferentes a dar o bom dia. O que é que se passa aqui? E depois nós fingimos que somos convidados e depois trocávamos. E então, olha, temos aqui umas ideias boas. Pois é. Mas sejam muito bem-vindos ao programa Manhã GTV. Estamos todos os dias de segunda a Estamos, sim, sexta-feira, aqui na Curiacos TV, não é em outro canal. E estamos aqui para trazer o melhor da tradição, cultura portuguesa, projetos espetaculares, histórias impactantes, coisas muito boas para si. Exatamente, e como nós prometemos e cumprimos, hoje nós temos vários temas para falar consigo. Vamos estar a conversa com a Biclean, que nos vai falar sobre a higienização de estofos, muito importante. E depois nós vamos falar com quem? Vamos estar com uma psicóloga, não é verdade? Para falar acerca de autoestima. Um Exato. tema que muitas pessoas querem aprender cada vez mais, não é verdade? E depois nós vamos saber como é que o Zé lida com as birras. Com as birras da Sara, Não é é verdade? nada. Como é que eu lido com as birras da Sara? Não é Através nada. de uma rúbrica que nós temos aqui. A nossa querida doutora Bárbara Dias, que nos vai Exato. falar sobre como lidar com as birras. E depois temos aqui a Tsuki, que nos vai brilhantar aqui o Manhãs TV com a sua Afinal, música. anos em grande. Já ouviu falar da Tsuki? Se não, olha, então não pode perder este programa. E nós voltamos já para dar início a este programa fantástico que nós temos para si hoje. Muito bem, estamos de volta. Estamos de volta. Vamos falar então com o projeto da Biclean, nomeadamente com o Rodrigo Vanson e a Karine Oliveira. Sejam muito bem-vindos ao programa. Bom dia. Bom dia. Antes de começar, beijinhos lá para a família, para todos que estão a assistir, porque isto é televisão nacional e internacional. Querem aproveitar agora? Ah, sim. É sempre bom. Um beijinho a todos os nossos clientes, a nossa família que está a assistir. E pronto, nos acompanhem e conheçam um pouco da nossa história. É mais fácil para conhecer agora. Vocês têm um projeto muito bonito que é a Biclean. Exato. É um projeto bonito e que é extremamente útil nos dias de hoje, não é? Porquê é que viraram para esta área de negócio? A Biclean, ela nasceu aqui em Portugal em 2019, praticamente. É uma área na qual eu já trabalhava. Eu aprendi essa profissão quando eu vivi nos Estados Unidos. Então, todos temos que trabalhar. Então, vamos trabalhar no que a gente entende e que nós conseguimos e temos conhecimento apropriado para executar. Então, voltamos para essa área aqui em Portugal. Na época, vimos que era uma área que não se via muito falar, né? Então, enfatizamos muito em demonstrar para o cliente, através das nossas redes sociais, a importância desse trabalho, porque muitas pessoas acham que é um negócio banal e não é. É muito importante você fazer uma higienização, porque muitas pessoas têm uma deficiência num sono, uma alergia, alguma coisa dentro de casa e não sabe de onde vem. E pode estar lá num colchão, pode estar lá num tapete, pode estar lá num sofá. Esse problema que a pessoa tem e ela não sabe. Então, por isso, voltamos para essa área para tentar ajudar o máximo possível as pessoas nesse ramo, nessa parte de saúde, digamos assim, né? É muito importante. Eu achei interessante quando nós recebemos sempre uma pequena informação acerca de vocês. Que quando vocês, este estudo, a Biclean começou em 2019, vocês priorizam sempre a qualidade e que a vossa missão é cuidar da casa para livrar dos agentes causadores de diversas doenças. Isto é algo que nós não pensamos, não é? Quando falamos acerca de limpeza, higienização, impermeabilização de estofos, tapetes, às vezes nós não nos lembramos, embora é lógico, a gente vem da rua, há tanta coisa que nos agarra aos pés, deixamos-nos tapetes e limpamos a casa tão bem, mas às vezes não limpamos os lugares onde nós passamos mais tempo. E isso, claro, causa doenças e todo tipo de germes, na verdade. Sem contar, não é o fato de você entrar em casa com um sapato, alguma coisa assim. Basta você ter a janela aberta, o agente causador de doenças já vem propriamente pelo ar, ou seja, poluição, né? Se você deixa a sua casa fechada, por mais que você tenha cuidado, se você passar a mão em cima do móvel, de um dia para o outro você já vê números de pó, então aquilo vai acumulando, tanto num sofá, num tapete, num colchão, e por aí agrava a situação, né? Tem pessoas que moram em zonas mais agravadas, tipo o centro de Lisboa, que são a poluição preta, é pior ainda. Então, ou seja, quanto mais higienizado você tiver o seu estofo, ou seja, o seu sofá, colchão, tapete, cadeiras, seja lá o que for, menos problema você tira da sua casa, né? Mais problema você tira da sua casa, digamos assim, reformulando a resposta. Então, ou seja, é uma preocupação que hoje a pessoa tem que ter exatamente por isso, porque parece ser uma coisa simples, mas no fundo não é. Já tivemos vários clientes que nos contrataram por questão médica realmente.
ou seja, tem pessoas com conjuntivite, pessoas com problemas de respiração. Então, várias coisas foram mesmo indicação de médicos, né? Olha, faça a higienização do seu colchão, faça a higienização do seu tapete, do seu sofá, porque é ali que está o problema da sua saúde hoje. Então é muito importante e muitas pessoas acham que é um negócio muito simples e banal, digamos assim, e é realmente importante para a saúde das pessoas hoje. Karine, como é que é fazer parte deste projeto? Foi um desafio para mim, na verdade. Fugiu totalmente do meu ramo de atividade no Brasil, mas foi uma coisa que eu abracei e hoje para mim nem sei dizer. Eu sou a cara da Biclean, eu que estou lá todos os dias, coloco a minha cara lá e eu gosto muito. Quem teve a ideia foi o Rodrigo. Quando se falou inicialmente de criar a Biclean em Portugal, quem é que teve a ideia? Foi o Rodrigo. É que foi ao contrário. Foi ela que- Eu conheço, mas ela que teve a ideia de... Que eu ia perguntar à criar Karine o que é que ela achava do Rodrigo ter apresentado a ideia. Então foi a Karine que... Ela que Mas surgiu... as melhores ideias vêm das senhoras, não é verdade? Temos que ser sinceros. Aqui também vamos passar. Como é que foi a sua reação? Porque você pensou, bem, não estamos nos Estados Unidos, isto é Portugal, mentalidade diferente. Como é que É você... que realmente assim, eu tinha o conhecimento, mas eu acho que estava adormecido aqui. É um fato importante, que foi um desafio, como a Karine falou, porque eu tinha o conhecimento, mas em Portugal eu não conhecia onde comprava produtos, onde comprava equipamentos, né, onde dava o start nesse projeto. Então o que aconteceu? Comecei a formular alguma coisa na minha cabeça e pensei, vamos então procurar alguém que já trabalha, ou alguém que tenha cursos ou alguma coisa assim. Talvez essa pessoa, no curso, a gente vai aprender onde comprar produtos, onde vai, né, formar a empresa realmente. Aí onde a gente começou o projeto, compramos um curso. Só que foi, digamos, um tiro no pé, digamos assim. Porque a pessoa que eu comprei o curso, ela é uma pessoa onde ela ensinava basicamente a limpar sofás, tapetes, com produtos de supermercado. Ou seja, são produtos... Não estou a dizer mal dos produtos de supermercado, simplesmente não são apropriados para esse tipo de trabalho. Não são profissionais. Exatamente, não são produtos profissionais. É igual a Karine sempre reforça na casa dos clientes. Mesma coisa, você vai limpar a sanita da sua casa. Se você passar um detergente de louça, vai ficar limpo visivelmente, mas não vai matar os agentes que estão lá porque o produto não faz efeito para eles. Você tem que aplicar um produto determinado para aquele fim. E na limpeza do estofo, um tapete, sei lá o que for, é a mesma coisa. Então, ou seja, nós, depois desse balde de água fria, né, porque não aprendemos nada nesse curso, então eu comecei a estudar a fundo exatamente sobre produtos, conhecer um pouco mais de química, um pouco mais, né, de reações, para que eu possa realmente ter um bom produto e um bom resultado para o cliente. Porque não adianta eu ir lá fazer uma espuma no sofá do cliente e voltar para casa e não resolver o problema dele, não resolver a dor do cliente. Claro. Eu preciso resolver o problema. Mas em termos de produtos de supermercado, o que nós encontramos são produtos diários para nós podermos fazer a nossa limpeza em casa, digamos assim. Não é a limpeza de um profissional, não é? Tanto que quando nós contratamos um profissional, seja para aquilo que for, por norma os produtos são sempre diferentes, não é? São industrializados, são produtos mesmo próprios para poderem usar também todas as máquinas e aquelas coisas que vocês utilizam. Portanto, no supermercado nós usamos realmente, mas para fazer a limpeza básica em casa. O básico, digamos assim. Deveria ser, né, Sara? Deveria ser, mas infelizmente a gente já sabe, depois que fizemos esse curso, que há inúmeras pessoas, empresas, pessoas por aí, que andam a fazer limpezas profissionais com esse tipo de produto. Então, mas com a Biclean não temos esse problema. Não. E é por isso que a gente sempre foca muito na qualidade. O nosso foco, nosso slogan até é para quem opta por qualidade. Eu acho que eu tenho aqui uma ideia. Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é? Eu acho que temos aqui algumas fotos vossas Exato. e o pessoal lá de casa quer ver então esta transformação através da Biclean. Ora, vamos aqui a algumas fotos e lá está. Vemos só na primeira foto, já estamos a ver aqui uma diferença muito grande. Gosto muito do vosso logo. O vosso logo é muito bonito também. Obrigado. Obrigada. Parece novo. Poxa. Temos que contratá-los para fazer aqui qualquer coisa com o tapete da sala. Eu já olhei para ele. Eu já olhei para ele. Eu vi que você não está a criticar muito, está aqui nos pés no ar. Oi, clínico. Olha para isto.
Como é que tem sido o feedback das pessoas após ver esta Estás transformação? aqui o feedback. Em relação a esta foto que nós estamos aqui a ver, aqui tem algumas manchas, mas, por exemplo, neste tom, neste tipo de sofás, por exemplo, muitas vezes nós encontramos, e ao longo do tempo, não é? Vai ficando com imensas manchas, não é? E muitas vezes é extremamente difícil de nós tirarmos com produtos que nós usamos em casa, não é? E muitas vezes nós chegamos a pensar, como é que nós vamos conseguir tirar aquilo tudo? Jesus! Porque assim, é uma coisa, um comparativo que eu sempre faço. Por exemplo, você vai tomar banho, você vai lavar o cabelo, né? Se você aplica o shampoo, o que você faz? Você enxágua, lava bem, tira, seca. Se você em casa for fazer uma tentativa de limpeza, você vai aplicar qualquer tipo de produto, no supermercado, em primeiro lugar. O que você vai fazer? Você vai aplicar um ingrediente a mais àquela sujidade, porque você não vai remover. Porque o produto, a função dele é remover, amolecer aquela sujidade, a gordura corporal, seja o que for, e depois você tem que extrair aquilo, porque senão ele vai ficar ressecado, vai danificar mais o tecido, pode vir a destruir um pouco a fibra do tecido, causar um rasgo, alguma coisa do gênero, e você vai espalhar a sujidade, digamos assim. Você tem que fazer realmente a extração. Por isso que esse sistema, esse processo de limpeza tem uma sequência a ser executada, né? Você não pode chegar lá e passar máquina e produto ao mesmo tempo. Não, você tem, a gente fala o ciclo de Sinner, que tem 4 objetivos para você ter um fundamento, um bom resultado nesse serviço. Então, ou seja, você tem que estudar muito para poder saber. Muitas pessoas acham, mas produto de limpeza, serviço de limpeza é muito fácil. Não é bem assim, você tem que estudar muito para poder saber exatamente o que está fazendo ali. Sim. Né? E, por exemplo, no caso dos sofás, vocês levam o sofá do cliente, fazem na casa do cliente, no local onde estiver, como é que vocês fazem? Os sofás, colchões, cadeiras, é feito tudo na casa do cliente. Ok. Os tapetes, em 2021, nós abrimos a nossa própria lavanderia de tapetes, que aquelas fotos dos tapetes são lá. Então, nós levamos e lá temos toda uma estrutura, uma plataforma para lavagem, temos uma centrifugadora, que é uma máquina gigante, que é como se fosse uma centrifugadora de roupa, só que é de tapetes. E depois dali, o tapete sai 95% seco e termina a secagem na estufa, com temperatura controlada. Depois que o medidor de umidade acusar 0%, daí sim ele é finalizado, é aspirado novamente e é embalado e enviado à casa do cliente. E, por exemplo, no caso de uma sala que tenha o tapete na sala toda, como é que vocês fazem neste caso? Dá para fazer a limpeza lá? Você está se referindo ao cativo, que é pegado ao chão? Sim, deve ser isso, não é? Sim. Não é bem Nesse caso não tem como eu arrancar o tapete e levar para a lavanderia, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos a maioria é alcatifa, é pegado ao chão, ninguém remove aquela alcatifa, leva para lavar e depois vai lá e coloca outra vez. Quando não há possibilidade de remoção, no caso da alcatifa, é feito no local, né? De uma forma mais apropriada para isso, para que não fique muito molhado, porque quanto mais molhado tiver, a probabilidade de criar cheiros, essas coisas é maior. Agora, quando é um tapete, por mais que ele seja grande, né, um tamanho grande, tenha móveis, alguma coisa assim, removemos ele e levamos para a lavanderia, porque temos a estrutura montada justamente para isso, para poder entregar um bom trabalho para o cliente. Né? Aqui a preguiça fica fora do nosso trabalho. Eu acho que vocês também, se não me engano, numa das fotos, era um trampolim que vocês chegaram a lavar? Eu Não, era uma cadeirinha de bebê. Não, é algo azul, agora não me consigo lavar. Eu pensei, parece um trampolim, que é assim, parece uma rede. A plataforma era azul. Exato. Agora a gente trocou, reformou a plataforma, agora ela é toda branca. Onde aparenta mais aquela água suja sair. Pronto, eu fiquei, pá, que Não, parecia... ali é uma plataforma. Estava a ver até trampolins estes homens lá, é uma coisa impressionante. Quanto tempo é que é uma limpeza a fundo, seja de um sofá, de um colchão? Quanto tempo é que é em média? Depende muito do nível de sujidade. Em média, um sofá de 2 lugares com chaise longue, se estiver muito sujo, pode levar até 2 horas e meia. Ok. Mas varia entre 1 hora, 1h30, até 2. Como é que tem sido o feedback dos portugueses? Embora haja empresas de limpeza, vemos que vocês prezam muito pela qualidade e acho que têm até uma diversificação maior nos serviços. Qual é o feedback que eles dão acerca da Biclean quando eles experimentam os vossos serviços? Olha, nós temos muito bons feedbacks, graças a Deus. Até uma coisa que eu tinha um pouco de medo no início, né? Porque por ter vindo do Brasil, enfim. Mas, graças a Deus, temos ótimos clientes portugueses que voltam, que já são nossos clientes desde o início.
E muitas pessoas não conheciam esse trabalho, muitas pessoas não conheciam mesmo, nos contam e falam que nem sabiam que existia a possibilidade de limpar um sofá. E pronto, viraram nossos clientes, inclusive amigos, já temos clientes que viraram amigos. E tem sido muito bom, assim. Se quiserem entrar em contato consigo, porque acredito que vão entrar, né? Acho que vou entrar. Nem que sejamos só nós. E vou dizer ao meu marido, encontrei! Pronto. Os maridos Eu andava à procura, pronto. Nem as minhas perguntas, Rodrigo, foram assim muito específicas. Sim, e tal, mas acho que foram coisas bastante importantes e adorámos conhecer-vos. Vocês têm que ficar mais vezes. E se quiserem entrar em contato consigo, como é que o podem fazer convosco? Podem fazer através da nossa página no Instagram, biclean.pt, ou através do nosso WhatsApp, acho que deve passar aí, ou através do nosso e-mail, geral@biclean.pt. Também temos o nosso site, biclean.pt, né? Exato. E que é muito bonito, que eu já ouvi. E de momento só operam na área da Grande Lisboa. De momento. Grande Lisboa, Margem Sul e... Sim. Atendemos onde você quiser. Ah, é? Tudo mediante a deslocação, lógico. Sim, claro. A Grande Lisboa é o nosso foco, né? Vamos desde Vila Franca de Xira, vamos até Seixal, essa é a nossa zona de atuação, Montijo, Sintra, Mafra. Além disso, aí já temos que começar a pensar um pouco na deslocação, porque hoje o custo está um pouco elevado, mas sim, já fomos atender clientes no Porto, porque queriam que nós fôssemos limpar o seu sofá, já fomos ao Algarve, já Leiria, semana passada fomos também. atendemos o país todo, claro, Ok, e certíssimo. tudo isso, e quando é um serviço longe, sempre falamos em, tipo, a pessoa do Porto, por exemplo, pega 2, 3 vizinhos ou alguma coisa, reúnem-se todos e a gente dilui aquela deslocação, porque vamos lá uma vez só. Exato. Vamos cobrar a deslocação individual, mas vamos uma vez só, fica mais fácil para a pessoa que quer o nosso serviço nessa zona mais distante. Muito obrigada, foi muito bom conhecer-vos e contamos convosco num próximo programa. Pode ser? Obrigado. Certo? Obrigado, até à próxima. Só convidar. E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos falar de um tema bastante importante. Exato. Será que a sua autoestima está em dia ou você acha ou pensa que tem autoestima? Nós vamos, com a nossa querida psicóloga que vai estar aqui connosco, nós vamos descobrir. Exatamente, voltamos já já. Então E nós já estamos de volta, exatamente. Será que tu sabes o que é mesmo autoestima? Eu acho que sei, mas eu não sou profissional. Agora que tenho uma profissional ao meu lado, não sei se quero Mas responder. achas que a tua autoestima está em alta? A minha autoestima Com está tanta mulher aqui no sempre a passar da barreira, está sempre já a passar do teto já. Eu acho que a doutora não vai concordar contigo, mas Vamos lá ver. bom dia. E só mencionar aqui uma coisa que, antes de começarmos com o programa com a nossa convidada Liliana Lopes, que está connosco, se você achou que todas estas entrevistas que nós temos são interessantes, algo que nós costumamos fazer 2 semanas após aqui na Curiacos TV, nós colocamos disponível no YouTube. Portanto, não se preocupe se por acaso você disser gostei muito da entrevista, como é que eu faço? Daqui a 2 semanas também no YouTube para você rever e partilhar com toda esta entrevista por completo com os nossos convidados. Okay? Era importante mencionar isso. Bom dia, doutora Liliana. Bom dia. Obrigada por estar aqui connosco. Eu é que agradeço. E tem uma profissão muito bonita e que hoje em dia é algo que nós precisamos muito e que é sempre bom. Como é que surgiu este gosto por esta área de ajudar as pessoas, que no fundo é o que faz? Sim. Na verdade, quando eu era mais nova, comecei pela filosofia. Era a minha grande paixão, era ir para a filosofia. E depois acabei por começar a estudar muito estas áreas do pensamento. Acabei por ter uma professora que me influenciou imenso, que era uma professora de psicologia, e eu acabei por ir para psicologia, mas continuam a ser 2 áreas que eu gosto muito, a filosofia e a psicologia. Desde muito nova, desde sempre. Acho que foi uma coisa que me foi sempre acompanhando até hoje. Tem especialização avançada em coaching psicológico também, no Instituto FIAP. A especialização avançada em psicoterapia cognitivo do comportamento e certificação de inteligência emocional aplicada. Eu acho que isto é super interessante. E seminários de monografia. Portanto, você ama mesmo esta área pela qual você está empenhada? Sim, eu comecei muito pelaquela parte da inteligência emocional e do coaching, porque era uma coisa que eu gostava muito virado para os resultados, para trabalhar a parte da inteligência emocional, que pode ser aplicada em qualquer área da nossa vida. Neste momento estou-me a especializar em psicoterapia, como disse, em cognitivo comportamental, no Instituto de Psicologia,
e estou a trabalhar mais na área das consultas de psicologia, aplicando também aquilo que é o coaching, a inteligência emocional, porque isto tudo se liga, não é? E pronto, é uma área que eu gosto muito e que tenho uma lista enorme de coisas que ainda quer tirar, espero eu. Dá consultas online. Dou consultas online. E que tem muitas vantagens em ter uma consulta online. Existe, desde a pandemia, que há este boom de consultas online, não é? As consultas online, na minha perspectiva, dão muita liberdade, tanto a nós profissionais, como à própria pessoa de poder trabalhar com o profissional com o qual se identifica, não é? A evidência científica diz-nos isso, até já houve um parecer nesse sentido, que em termos de resultados, os resultados não ficam comprometidos por ser online. Na verdade, até existe aqui muito esta redução do tempo, não é? Do prejuízo de tempo, que a pessoa não tem que ir ao consultório, estacionar o carro, tirar um dia de férias ou tirar uma tarde, acaba por conseguir incluir melhor nas suas rotinas e tem resultado muito bem. Hoje nós vamos falar acerca de um tema muito importante, que é a autoestima. Sim. Acha que as pessoas hoje em dia têm a noção do que é a autoestima? Eu acredito que nós estamos numa altura em que se fala cada vez mais de autoestima, apesar que sinto que ainda se fala muito de autoestima muito ligado ao aspecto exterior, não é? E nós cada vez percebemos que a autoestima, a autoimagem é importante, mas é muito um trabalho interior e desenvolvimento pessoal, não é? É uma coisa que se fala muito, mas em contexto de psicologia também muitas vezes negligenciado, porque quando nós dizemos que vamos trabalhar a nossa autoestima, não parece uma coisa assim tão importante, pelo menos não tem o nome de uma perturbação ou de uma questão qualquer que possa ser mais relevante ou que nós entendemos como mais relevante, mas a autoestima é um indicador de saúde mental e é mesmo importante falarmos cada vez mais sobre isso porque tem implicações no dia-a-dia, em todas as áreas da nossa vida. E o que é isto da autoestima? No fundo, a autoestima é a avaliação que nós fazemos de nós mesmas, não é? Portanto, há uma série de coisas que depois eu posso explicar, não é? Que eu considero que são aqui a tríade da autoestima, que tem a ver com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, muito à luz da abordagem que eu utilizo na minha prática, mas a autoestima é de facto essa avaliação e quando a mesma está comprometida por algum motivo, vai ter implicações diretas, não é? Se a nossa relação connosco próprias não for boa, tudo o que nós fazemos também vai ter consequências com isso. Primeiro temos que ter uma boa relação connosco mesmo e depois então pensar nas coisas à nossa volta. É assim ou não? É, sem dúvida. Criar esta relação. As nossas relações, nós sabemos que ninguém nasce com mais autoestima ou menos. A autoestima é uma coisa que vai sendo aprendida, não é? Que vai sendo moldada, que tem na sua gênese muito aquilo que é a nossa infância, as nossas experiências, não é? As nossas referências, mas é uma coisa que pode ser desenvolvida em qualquer altura. Não é? E cada vez mais, e isto é muito bonito, porque cada vez mais se vê pessoas de todas as idades a trabalhar em sua autoestima, porque de facto nunca é tarde. Antes, achava-se muito que a autoestima estava muito virada para os mais jovens. Quando se falava em autoestima, normalmente associávamos muito aos mais jovens. E hoje não. Já existe esta procura por parte de todas as pessoas e eu acho isso. Eu acho que isso também deve ter um pouco a ver pelo facto de também, quando isso é procurado numa fase mais adulta, também é porque na fase houve coisas que não ficaram resolvidas e que não ficaram tratadas, não é? Porque muitas vezes nós somos muito influenciados, não é? Por aquilo que se passa à nossa volta, Sim. por quem nós lidamos, com quem nós lidamos, seja no nosso local de trabalho, na nossa escola, no nosso dia-a-dia, mesmo em casa, e todas essas coisas, se nós não tivermos uma boa relação connosco mesmo, vai nos influenciar muitas vezes também pela negativa ou pela positiva, não é? Sem dúvida. Uma autoestima menos saudável, era como eu lhe dizia, ninguém nasce com mais ou menos, não é? Isto é por graus, nós temos mais ou temos menos, não é? Mas uma autoestima menos saudável vai ter prejuízo, seja na vida profissional, na produtividade, na forma como a pessoa tem a resiliência emocional para lidar com os desafios do dia-a-dia, porque todos vamos ter que ter, não é? Seja na sua relação consigo própria, que também vai transferir para a relação com o seu parceiro, com os seus filhos, com os seus amigos. Portanto, tudo acaba por ser influenciado por esta relação. Então, se eu não estou bem, se eu não me sinto quase inteira, não é? Se eu não me aceito como eu sou, se eu não me conheço, e aqui tem muito este trabalho do autoconhecimento, como é que eu vou conseguir ter esta relação melhor com quem está à minha volta, não é? Eu achei interessante saber que a doutora tem uma certificação em inteligência emocional aplicada, porque isso dá para aplicar quando falamos em autoestima. Sem não é? dúvida. Ou seja, muito aquilo que nós sentimos, temos que ter essa inteligência das emoções em perceber o que é que eu estou a sentir, porque é que eu estou a sentir e como é que consigo dar a volta a essa situação, ter essa introspeção.
Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E isso é tão importante o que está a dizer, porque esta inteligência emocional, que é o que nós hoje tentamos trazer muito para as crianças, para os miúdos crescerem mais com isso, é aquilo que nos vai dar, no fundo, esses indicadores, por onde é que eu vou, não é? Porque se eu conhecer aquilo que eu sinto, porque é que eu estou a sentir isso, porque é que muitas vezes, em vez de eu lutar contra aquilo que eu sinto, eu resolvo acolher, perceber de onde é que vem, perceber de que forma é que eu posso alterar. Se eu tiver este trabalho feito, isto vai-me facilitar muito a vida, na autoestima inclusivamente. Por isso é que um dos grandes pilares na autoestima, quando nós na nossa prática estamos a trabalhar com as pessoas, é este autoconhecimento. Porque eu costumo dizer que num espaço seguro tudo é permitido sentir, não é? Se nós sentimos, por algum motivo sentimos o que sentimos, independentemente que sejam coisas que nós, diz-nos aquilo que é a nossa experiência, que possam ser mais positivas ou negativas. Elas estão-nos a dar uma resposta, não é? E se nós estivermos atentos a isso, conseguimos, se calhar, desconstruir uma série de coisas que nos estão a condicionar. Acha que é fácil, peço desculpa, uma pessoa que tenha uma autoestima baixa, o processo de converter para uma atitude mais positiva e aumentar a sua autoestima, acha que é um processo fácil? Eu acho que a saúde mental tem uma coisa que a única certeza que há é que cada pessoa é única. E isso vai depender muito de cada pessoa, porque é como se cada pessoa tivesse o seu próprio mundo. Há um trabalho que é feito e que é possível. Há uma série de práticas que, com compromisso, com consistência, nós conseguimos fazer essa alteração. Eu acredito que muitas vezes possa ser mais desafiante. Porquê? Porque muitas vezes implica a pessoa olhar para dores que tenta não olhar no dia-a-dia, porque esta coisa de nós expormos as coisas debaixo do tapete é muito mais simples do que olhar para elas. Mas é um processo que pode ser desafiante, mas é muito bonito. Porque, por exemplo, quando falamos em casos, eu penso em casos mais sérios, casos que eu já ouvi, quando tem uma mãe ou um pai que gosta mais do filho do que da filha, e depois tem aqueles casos de a criança nasceu sempre com a autoestima um pouco em baixo porque sentiu-se rejeitada pela família de alguma forma, casos assim mais sérios. E lá está, não sei se alguma vez aconteceu da doutora encontrar casos assim, é fácil reverter essas situações? Temos que ir perceber que cada pessoa, perceber as implicações que essas atitudes tiveram na pessoa, de que forma é que a estão a condicionar, refletir sobre isso, desconstruir crenças que essa criança foi formando ao longo do seu crescimento em relação a esse amor parental. É como digo, pode não ser fácil, mas é possível e o resultado é tremendamente bom. Como é que eu posso fazer uma autoavaliação? Através de autoestima. Então, normalmente as pessoas com uma autoestima menos saudável são pessoas que procrastinam mais. Uma coisa que está muito presente nas mulheres, comparação excessiva, não é? Sobretudo aqui com as questões das redes sociais, que trazem muito isso. O discurso interno muito negativo. É uma pessoa que muitas vezes se sabota muito, tem muitas dificuldades em se desafiar, acha sempre que não é possível. Normalmente até são pessoas que necessitam muito desta validação externa, de alguém que valida aquilo que eu sinto, de alguém que quase que toma as decisões por mim. São pessoas com dificuldades em tomar decisões por si próprio. Portanto, há uma série de fatores e isto muitas vezes, até na vida social, é muito... revela-se muito constrangedor, porque a pessoa nunca se sente totalmente confiante, porque depois isto tem a ver com a confiança. Porquê? Porque a autoestima tem três grandes pilares. No fundo, é o nosso autoconceito, que nós chamamos que é o nosso autoconceito, que é a imagem que eu tenho de mim própria. O que é que eu penso acerca de mim própria? E depois temos a parte do que é que eu sinto acerca de mim própria. E aí nós já vamos para o amor próprio, porque muitas vezes há esta ideia que autoestima e amor próprio é a mesma coisa, mas não é. E depois é como é que eu me comporto em relação a isso, que já vamos para a autoconfiança. Uma pessoa que tem uma autoestima menos saudável, em termos de autoconfiança, também vai estar ali mais prejudicada. Então é uma pessoa que vai, imagine, é uma pessoa que talvez, eu vou-lhe dar um exemplo, eu penso que não sou capaz, eu até gostava de me candidatar a uma promoção dentro da minha empresa, mas eu acredito que não sou capaz, eu não tenho confiança para ir, portanto, eu já não me candidato, o meu comportamento, eu penso que não sou capaz, fico frustrada com isso, não é? Eu não me sinto bem. Eu sinto que não tenho valor. Esta tríade que se vai retroalimentando com estes pensamentos à volta daquilo que é a nossa autoestima. Baixa autoestima afeta várias áreas, não é? Por exemplo, a nível de relacionamentos, quantas
relacionamento. Aquele exemplo caricato, não, aquela miúda toda gira lá no bar, não, mas eu não vou, eu sou assim, tenho pouco cabelo, tenho muito cabelo, não sei o quê, então Sim, afeta, prejudica, não é? muito, muito. E às vezes, muitas vezes, até de uma forma mais exponenciada na parte das dependências emocionais, não é? Porque se eu tenho uma autoestima, eu estou num relacionamento muitas vezes de uma forma muito mais vulnerável, eu tenho esta questão desta dependência com outra pessoa. É muito interessante isso de, como disse, e bem, esta miúda é tão gira, não é? E eu como é que eu faço? Porque eu não me sinto assim, eu não me sinto assim para estar com essa pessoa. E é isso, a autoestima não tem a ver com esta imagem. Porque se nós pensarmos quantas pessoas nós vimos que se submetem a uma série de intervenções, às vezes estéticas, ou até pessoas nas questões de sobrepeso e que emagrecem imenso e que ainda assim, depois de estarem supostamente dentro dos padrões que idealizaram, mantêm-se com uma autoestima muito baixa. Não é? Nós conhecemos todos os casos desses, não é? Em que É a aquilo pessoa... que disse ainda há pouco, que é trabalharmos o interior e não só o exterior, como muitas Exatamente. vezes nós achamos que só isso é que importa. Sim, a autoimagem é importante, não é? Nós aceitarmos seu lugar. a nossa imagem é importante, mas não é, a autoestima não é só isso, há todo um trabalho. Este trabalho de interior, muitas vezes, é aquilo que vai se refletir, porque a nossa imagem com o tempo vai mudando, não é? E nós vamos nos adaptando a uma nova imagem. E também, muitas vezes nós pensamos, ok, a autoestima só me diz respeito a mim, mas isso não é verdade. Porque, por Não. exemplo, se nós tivermos filhos, a nossa autoestima vai influenciar os nossos filhos. Nós vamos estar a passar algo menos bom ou muito bom para os nossos filhos e nós temos que ter, muitas vezes, essa atenção. Não só, por exemplo, com os nossos filhos, mas, por exemplo, com as pessoas que nós temos, Sem por dúvida. exemplo, no nosso local de trabalho, se estivermos numa posição de chefe e temos pessoas debaixo da nossa alçada, isso também é importante. Portanto, muitas vezes nós pensamos e agora viramos muito para aquela parte de que eu tenho que pensar em mim, eu. Mas muitas vezes o eu está relacionado também com as pessoas que estão à nossa volta, não é? Sem Tem que dúvida. haver ali pensar que, ok, eu vou melhorar e vou fazer o melhor de mim, mas quando eu melhoro aquilo que eu sou, eu também estou a ajudar os outros que estão comigo, não é? Eu também vou transmitir coisas boas para os outros, não é? Sem dúvida, é exatamente isso. A outra pessoa é importante, não é? Porque muitas vezes o que é que nós temos? Nós temos pessoas que possam ter ali alguma fragilidade no que diz respeito à sua autoestima, não é? E o que é que acontece? Têm muita dificuldade em se priorizarem, os outros são sempre mais importantes que eu, este é o pensamento. Quando nós trabalhamos a autoestima é quase que aquela pessoa é importante, mas eu também sou importante. Não é? E eu também tenho necessidades para serem atendidas, e eu também tenho prioridades, e eu também quero dizer os meus nãos, não é? Portanto, é muito interessante ver-se depois o progresso. Isto em termos para um profissional, em termos de consultas e de seguimento, é apaixonante. Sente que hoje em dia as crianças já têm alguma dificuldade na sua autoestima? De alguma forma, sim. Eu acredito muito que tem a ver com esta sociedade que nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade que parece um comboio a alta velocidade, não é? E ultimamente, até muito também pelos efeitos da pandemia, as coisas mudaram muito. E nós temos muita questão que é inevitável falar da relação entre a autoestima mais saudável ou não com as redes sociais. Nós temos os miúdos muito mais expostos, não é? A uma realidade virtual, não é? Às redes sociais, e isso fomenta muito aquele sentimento de comparação. Não é? Porque as redes sociais têm aquela questão de podem ser uma comparação inspiracional, nós olhamos para alguém e seguimos um perfil porque aquela pessoa nos inspira por algum motivo, não é? Ou pode haver aquela comparação mais tóxica. E eu sinto que, sobretudo, as adolescentes, não é? A população mais jovem, está a sentir muito, e eu vejo isto muito em consulta. Esta comparação excessiva é uma coisa que mexe com a sua autoestima, não é? Eu estou-me a comparar com aquela pessoa, parece que eu nunca me sinto capaz, nunca sou como aquela pessoa. Eu estou sempre aquém, por mais que eu faça, por mais conquistas que eu tenha, eu estou sempre aquém. Não é? Doutora, qual é o sentimento de todas estas pessoas que têm acompanhado e que têm ajudado, não só em questões de autoestima, mas muitas mais sabemos que abordem e operam em várias áreas, não é? Sim. Dentro da psicologia? Qual é o sentimento? O sentimento que eu tenho é um privilégio. Eu sinto-me privilegiada por fazer parte dessas histórias. E muitas vezes, há muitos psicólogos que dizem isso, mas é de facto um privilégio nós fazermos parte das histórias de alguém e podermos sentir e estarmos aqui quase na primeira fila a percebermos que há esta mudança de vida e que a pessoa vai ficar mais leve, mais feliz e que tudo vai correr melhor
eu sinto mesmo privilegiada por poder fazer parte disso. Eu sou muito apologista de que um ser humano, para ter uma boa vida, ele tem que ter equilíbrio físico, emocional e espiritual. E, querendo ou não, emocional e psicológico, muito vem por causa do trabalho que vocês psicólogos fazem. Sem Então, dúvida. agradecemos imenso por todo o trabalho que vocês fazem. Quem quiser entrar em contacto consigo, porque com certeza alguém disse eu quero conhecer a doutora Liliana, como é que pode fazer? Pode entrar em contato comigo através do meu site, lilianalopes.pt, ou através das minhas redes sociais. Eu estou muito presente no Instagram, @lilianalopes.psi. Tem que ficar mais vezes para nós conversarmos, obrigada. porque este tema é muito bonito e há muitas outras questões que eu acredito que tudo aquilo que nós falámos ajudou muitas pessoas lá em casa. Eu agradeço muito pelo convite. Muito obrigada. Sara, muito hospitaleira. A pessoa nem foi embora e ela já está a convidar para vir Claro, para a próxima. claro que sim. Mas gostámos muito. Claro que É sim. Olha, verdade, muito obrigada. 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 Foi um prazer. Nós agora vamos ter a rúbrica com mais uma Sim, da doutora também, Bárbara. muito querida para nós, Sim, não é? também, muito querida. E nós vamos aprender como é que nós vamos, como é que nós podemos aprender a lidar com as birras, porque as birras têm muito que se lhe diga. São chatas, não é? São chatas. Então vamos ver o que é que a doutora tem para nos ensinar. Olá, o meu nome é Bárbara Ramos Dias, sou psicóloga clínica especialista em crianças e adolescentes e famílias há mais de 22 anos e sou mãe de 3 doces pestinhas, 2 deles já adolescentes e, portanto, também tenho essa experiência. E hoje estou aqui para vos falar de birras. Esses monstros que assustam os pais, essas coisas horrorosas que os pais me chegam a pedir: socorro, Bárbara, eu não aguento mais, conhece algum colégio interno, conhece um sítio onde eu possa internar o meu filho, eu não aguento mais as birras. Pois é, sabem porque é que eles fazem birras? Porque nós deixamos, porque nós permitimos, porque se nós conseguirmos impor limites, se nós conseguirmos fazer com que eles percebam que com as birras não vão a lado nenhum, antes pelo contrário, eles param de fazer birras. Porquê? Porque as birras não é mais do que um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. Como eles não sabem pedir ajuda de outra forma, fazem a birra, pedem atenção através da birra. E o que é que nós pais fazemos de errado? Damos atenção quando eles fazem birra. Então vamos experimentar exatamente ao contrário. Quando eles fazem birra, nós ignoramos e dizemos: olha, podes fazer a birra que tu quiseres à vontade aí no chão. Eu não te vou ligar nenhuma. Quando tu te acalmares, aí sim eu vou te ouvir. E depois, mais tarde, quando eles já estiverem calmos, aí sim conversam com calma e dizem: então, aquilo, qual era a necessidade? Não havia necessidade, pois não? Ok. Então, o que é que nós aqui estamos a fazer? A desvalorizar a birra. Quando ele se estiver a portar bem, vocês dizem: ai, portas-te tão bem, estou tão orgulhosa, olha que bom, arrumaste o quarto, és tão amigo do humano, ajudaste a fazer os trabalhos de casa. Então, o que é que eles vão aprender? A ter atenção pelo reconhecimento, em vez de terem atenção pela birra. Então, cabe a nós também ensiná-los a lidar com as birras de forma diferente, senão temos adolescentes com birras. Eu tenho muitos adolescentes em consultório que os pais dizem que eles fazem birras. O que seria? Não é? Então somos nós que os pomos no lugar. E é com 3, 4 anos. Como? Desvalorizar a birra, dar atenção ao bom comportamento. Depois, lembrem-se sempre, é muito importante isto, é sempre um pedido de ajuda, é um pedido de socorro. Então, quando eles estiverem mais calmos, deixá-los fazer a birra, irem para o quarto pensar e depois perguntar: queres falar sobre o que se está a passar? Eu sei que estás a fazer uma birra porque aconteceu alguma coisa contigo. Queres falar sobre isso? Mas isto, claro, quando eles estiverem mais calmos. E aí, às vezes, um abraço só funciona. Nem é preciso perguntarmos nada. É dar só um abraço de conforto, um colinho. E eles percebem. Depois, acho que gostava de vos dar aqui algumas dicas de como lidarmos com as birras sem ser também através do ignorar. Primeiro, paciência budista. Sabem o que é isso da paciência budista? É pensarmos: ok, nós é que somos os adultos, então nós é que temos que nos controlar. Temos que respirar, temos que aprender a respirar, temos que aprender a saber parar, a contar até 10.
E eu tenho lá uma frase no consultório que é: queres ter razão ou paz no coração? Eu penso muitas vezes nela. E então eu penso, ok, queres ter razão ou paz no coração? Deixa-o fazer a birra. Paz no coração, paz no coração. Os meus filhos até já brincam comigo e dizem, estás a pensar no paz no coração? E eu, ok, então não vale a pena ter paciência budista. Depois, ensiná-los a controlar a frustração, a controlar as emoções. Como? A que eu mais gosto é, e isto dá tanto com crianças como com adolescentes. Ups! Então, são exercícios de respiração e que todos eles gostam. Como é que é? Não, enganei-me, desculpem. Inspira a flor, apaga a vela. Cheira a flor, apaga a vela. Cheira a flor, apaga a vela. Claro está que como uma flor falsa e com uma vela apagada. Mas para eles terem a noção que isto é um exercício que os vai acalmar e que os vai, de certa maneira, também oxigenar o cérebro, porque estão a fazer exercícios de respiração e, portanto, vai acalmá-los. Vai fazer o quê? Vai também fazer com que tirem o foco da birra ou daquilo que os está a frustrar e, portanto, fiquem mais tranquilos. Todas estas dicas vocês vão encontrar neste meu livro, que é o Guia de Cabeceira para Pais Desesperados, e no livro que saiu agora recentemente, o Consegues Tudo o que Queres. Então, mais técnicas. O balão. Também gosto muito desta do balão. Imaginem que têm um balão e dizem-lhes, quando estiveres irritado, em vez de estares a gritar com o mano ou a ralhar, vais fazer o quê? Vais encher o balão e deitar para lá toda a tua raiva. Então, agarras no balão e deitas toda a tua raiva para lá para dentro e depois rebentas. Vocês vão ver que esta dá bastante resultado. Depois há outra que se chama detox mental. O que é isso do detox mental? Então, o detox mental é, imaginem, vocês escreverem tudo aquilo que pensam, tudo aquilo que sentem, e eu faço isto muitas vezes e sou adulta, e que não vão dizer à outra pessoa, então escrevem à mão, não é no computador. Escrevem, depois agarram num lápis ou numa caneta, riscam com toda a vossa raiva e depois rasgam e deitam fora. Mas ensinem a deitar fora mesmo, porque também já tive alguns meninos que deixaram lá no quarto e os pais, coitados, depois ficaram muito tristes quando leram. Portanto, vamos dizer-lhes para eles deitarem fora. E é uma forma deles também deitarem fora as suas raivas, as suas emoções e conseguirem controlar a birra de outra forma. Outra das técnicas é com a almofada. Esta é já a mais antiga, todos nós conhecemos, não é? Que é, olha, quando estiveres irritado, quando estiveres zangado, vais para o quarto e dás uns murros nas almofadas, dás uns murros a pensar que estavas a fazer, a dar murros naquela pessoa que te estava a irritar, ou mesmo para libertares a tua zanga, ok? Eu, no quarto dos meus filhos, até tenho aqueles sacos de boxe, que acho que resulta lindamente. E depois, muito importante também, é não impormos aquilo que queremos, mas sim ajudarmos a que eles pensem como é que têm que fazer. Sugerir. O que é isso do sugerir? Juntos fazemos as regras da família. As tuas regras são fazeres a cama, lavares os dentes, sei lá, tirar a louça da máquina, arrumar a máquina, não sei o quê. Se cumprires, depois a minha parte é ir andar contigo de bicicleta, é brincar contigo. Então, se as regras estiverem bem definidas e vocês fizerem, por exemplo, o dia do príncipe, em que se não fizeres birras, se limpares, se arrumares o teu quarto, se não fores mal criado com os professores, se cumprires as tuas coisas, então ganhas um ponto. Não é perdes nada. Se não fizer isso, não perde. É só ganha. Se não fizer, também não ganha. Pronto. Ao fim de 5 pontos, vamos um dia inteiro só andar de bicicleta e tu é que mandas e fazemos o dia do príncipe em que tu é que escolhes o que é que nós vamos fazer. Aí eles vão estar motivados, eles precisam de estar motivados pela positiva para terem um bom comportamento. Então, em vez de estarmos pelo castigo deles fazerem birra,
vamos sim incentivá-los, mas não é incentivar em termos financeiros, é incentivar em termos de comportamento, de fazer coisas que eles gostem. Vocês pensem em coisas que eles gostem de fazer na rua, já chega de tablets e de computadores e de jogos, é na rua, e então motivam com o Dia do Príncipe. Outra técnica que eu também gosto muito de utilizar para nós não fazermos birras com eles, nós adultos, é a técnica do post-it. Então imaginem, cada vez que chegamos a casa e que os ténis estão no meio da sala e que a cama está por fazer e que o lençol de banho está em cima da cama. Ah, Vasco, os sapatos no meio da sala, Francisca, a cama por fazer. Não vale a pena. Nós estamos-nos a irritar, estamos a ficar muito zangados, estamos a ficar mais estressados e eles sabem o que é que acontece? Entra por um lado e sai por outro. E o que é que vão fazer? Vão ainda fazer pior. Porque quanto mais nós dizemos para eles fazerem as coisas, menos eles vão fazer. Aliás, há muitos que me dizem: Bárbara, quanto mais os meus pais me mandam estudar, menos eu estudo. E é engraçado que quando eles não me mandam estudar, até me apetece estudar. Claro que sim, então eles são do contra, nós também éramos. É só lembrarmos-nos como é que nós éramos. Então, mas voltando aí à do post-it, o que é que nós fazemos? Pomos, por exemplo, imaginem um post-it em cima dos ténis a dizer: socorro, põe-me no sítio certo. Ou em cima da cama: fecha-me, socorro. Ou com a toalha molhada: olha que logo à noite vais ter frio. Então é brincarmos um bocadinho com a situação. E a certa altura a minha filha mais velha já estava tão farta dos post-its que começou a fazer as coisas só para não ter post-its. Mãe, eu já estou farta dos post-its, já chega. E eu: já chega? Então arruma as coisas que eu não te ponho post-its. Então eles têm de perceber a hierarquia, como é que as coisas funcionam. E nas birras, esse acho que é o principal ponto. É eles perceberem que quem manda somos nós. Então, ignorem as birras e valorizem o bom comportamento. Balizas, limites e utilizem estas dicas. Algumas dúvidas que vocês possam ter, também já sabem, podem-me sempre perguntar nas minhas redes sociais, que é o meu nome, que é Bárbara Ramos Dias, e eu também vos posso ajudar a dar algumas dicas. Mas depois deem-me o feedback de como é que correram estas dicas que eu vos dei aqui hoje. Um beijinho e até à próxima! Obrigada, doutora Bárbara, por estas dicas fantásticas sobre como nós podemos ajudar as nossas crianças e os nossos adolescentes a lidar com as birras. E agora nós temos uma convidada muito especial, que é a Tsuki. Olá, bom dia, Tsuki. prazer. Bem-vindo Olá a ao todos. programa. Muito obrigada. A Tsuki hoje vai trazer música aqui para o nosso, para esta aula aqui do nosso estúdio. Exatamente. Tsuki já canta há muito tempo, sabias? Algum. Eu já um passarinho Já contou-me te disse alguma quando vocês coisa, estavam as não duas a foi? conversar. Já cantas há quanto tempo, Tsuki? Desde 2017. Eu sempre escrevi a vida toda, eu escrevo as minhas letras e comecei a tentar profissionalizar um bocadinho isso a partir de 2017. E porquê escrever música? Escrever para mim é a forma de desabafar, é a forma de eu lidar com as minhas emoções, falando um bocadinho ainda na base dessa conversa, é um bocadinho a forma de lidar com o que sinto e então decidi que era bom partilhar isso também com as pessoas, acho que era uma mais-valia do que guardar só para mim. E a Tsuki, para quem está lá em casa a assistir, o teu estilo é hip-hop, Hip-hop, certo? sim, Porquê o hip-hop? É sim, o hip-hop muito porque eu considero que o que eu faço é rap. Rap significa ritmo e poesia e então eu ponho ritmo nas minhas palavras, na minha poesia. E então pronto, considero-me nesse meio precisamente por causa disso. Nós temos que, não podemos deixar passar, que já tens um álbum, não é verdade? Já. Lançado há uns meses atrás. Chama-se Sempre Comigo. Sempre comigo, temas originais, não é Os verdade? originais, instrumentais originais, tudo 100% independente. O que é que tu abordas nesse álbum? Então, abordo um bocadinho a viagem que foi sair da casa dos meus pais e vir para Lisboa viver. Eu vim para Lisboa em 2016 Viestes o quê? Vim estudar psicologia, estudar pessoas. Era isso que eu queria É difícil estudar pessoas e eu acho que o meu álbum representa muito essa passagem da pessoa saber viver sempre com ela própria.
porque acima de tudo, apesar de termos todos na nossa vida, nós somos os únicos com quem podemos contar até ao fim. Então o Sempre Comigo é precisamente porque eu tive de aprender a viver só comigo, e acho que isso é incrível. Acho que toda a gente deve tentar viver só com eles durante um período. Como é que está a ser toda esta experiência de sair da casa dos teus pais, estás aqui em Lisboa a estudar para a psicologia, que é a área que tu amas, ao mesmo tempo estás a fazer a música que tu gostas, estás a apresentar num programa em televisão nacional e internacional, como é que está a ser tudo isto? Está a ser incrível, é difícil viver sozinho, sair da casa dos pais, às vezes apetecia-me chegar ao final do dia e ir jantar à casa deles e buscar aqueles miminhos, aquela comida da mãe, mas está a ser muito bom, acho que faz parte e acho que acima de tudo contribui muito para o nosso crescimento pessoal. E eu acho que sinto que estou a ficar adulta, acho que é muito essa passagem. E nós gostamos muito de ter artistas novos aqui no nosso programa. É a primeira vez que estás cá. É verdade, é então vai ser um privilégio poder ouvir a tua música. Obrigada. Vais apresentar a Dama de Ferro. Dama certo? de Ferro, sim. O que é que retrata? Retrata um bocadinho o que tivemos aqui a falar hoje dos problemas das redes sociais e o quão isso nos influencia e o qual nós nos temos de sentir sempre uma dama de ferro perante a vida, mas às vezes nem sempre é fácil. Parece um bocadinho de autoestima que nós temos a falar. Não é fácil Isto não manter foi essa nada postura. planeado. Não, Isto é tudo, foi. não é isto. Por acaso estamos a descobrir agora. Tudo na perfeição. Em casa. Eu senti, eu quando estava a ouvir a conversa da psicóloga senti que ia fazer sentido. Nós vamos deixar atuar daqui um bocadinho, né? Mostrar a tua magia. Quem quiser encontrar as tuas músicas ou encontrar para saber mais de ti, onde vais atuar, onde é que tu deixas essa informação? Redes sociais tenho Instagram, Facebook, conta do YouTube, Tsuki MC, é o meu nome de rapper, e tenho lá os links para tudo, podem encontrar lá todos os links, canal do YouTube está o meu CD todo, está tudo, pronto, é através das redes sociais, Tsuki MC, podem ir à procura. E qual é o teu público-alvo? É mais os adolescentes, é os mais crescidos, é um bocadinho para todos? Sim, eu acho que é um bocadinho para todos. Eu tento um bocadinho chegar a todo lado. Eu gosto com uma criança, ouço a minha música que gosto com um adolescente, ouço a minha música que gosta, com um adulto, ouço a minha música que gosta. O meu objetivo é chegar a todo lado. Acho que não tenho assim nenhum público-alvo definido, é mesmo sentir e quem gostar. Nós, entretanto, nos vamos despedir por aqui, não é verdade? Porque agora vamos deixar ser a Tsuki a terminar o programa. Terminamos com chave de ouro, né? Com boa música. Você já sabe, estamos consigo todos os dias de segunda a sexta-feira para trazer convidados espetaculares, não é, Sara? Nós também estaremos cá e quem sabe você pode ser o próximo convidado. Exatamente, e nas nossas redes sociais você pode sempre saber quem é que nós vamos ter no nosso próximo programa, ou mesmo aqui na nossa Curiacos TV. Exato. E agora, sem mais demoras, Tsuki! Força, Tsuki! Dama de ferro que no fundo tem defeito. Dama de ferro que no fundo tem defeito. É tanta gente focada no que não é importante. E é tanta gente focada em preço suburbano. E é tanta gente parada à velocidade do TGV. Caminhos viram estradas, rotas sem porquês. Pensas que controlas, mas o mundo está-te a ver. E é post atrás de post, e o que é que estão a fazer? Sorriso vale menos se o leque vender mais. Mas no meio de tanta escolha tu nunca sobressais. Querem mais, pedem mais. Querem mais, pedem mais, querem mais. Se não fosse a camuflagem e a chave para os reais, a realidade esvanecia-se no mundo para os demais. Eu só peço por um mundo diferente, onde eu possa curtir a minha jam na minha mente, sem medo do que possa haver por aí. Mal formados, depravados a tentar impor alguma coisa em mim. What, yeah, what, nah. Como é que isto chegou aqui? Trocámos o equilíbrio pelas massas que vagueiam por aí. E a sociedade navega rumo a um mar onde as naus jamais ousariam navegar. Onde as naus jamais ousariam navegar. Busco o conceito que ficou preso no tempo. Dama de ferro que no fundo tem defeito. Paradoxo entre a mente e o efeito, porque a luz está no ponto, mas eu estou no meu beco. Busco o conceito que ficou preso no tempo. Dama de ferro que no fundo tem defeito. Paradoxo entre a mente e o efeito, porque a luz está no ponto, mas eu estou no meu beco. Estou no meu beco e é sossegada num canto. E é um mundo invejoso, interesseiro e sem encantos. Não entendo como chegámos aqui. Batalhámos
notamos, mas uns passam porque sim. What? Não percebo, dá rumo ao teu sentido. Seu tesouro do Nilo, os descobrimentos perdidos. Faz por ti e não pelos outros. E não esperes que o que dás te retribuam no dobro. Muita ganância por aí, ensinam-me a viver. Sorrisos só porque sim, esculpiram o meu saber. Olhares revirados fizeram mentira aparecer. E a era das máscaras conquista então o seu poder. Devagarinho lá chegou, mídia após mídia, quase a todos infectou. E agora vivemos as consequências do mundo de aparências, onde já não faz diferença aquilo que somos. Muita ganância por aí, ensinam-me a viver. Sorrisos só porque sim, esculpiram o meu saber. Olhares revirados fizeram mentira aparecer. E a era das máscaras conquista então o seu poder. Devagarinho naufragou, légua após légua no mar se afundou. E agora vivemos as consequências do mundo de aparências, onde já não faz diferença aquilo que sou. Busco o conceito que ficou preso no tempo, dama de ferro que no fundo tem defeito. Paradoxo entre a mente e o efeito, porque a luz está no ponto, mas eu estou no meu beco. Busco o conceito que ficou preso no tempo, dama de ferro que no fundo tem defeito. Paradoxo entre a mente e o efeito, porque a luz está no ponto, mas eu estou no meu beco.